Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre o dilúvio na visão de Enoque. Amados, eu sei que às vezes as pessoas ela tem dificuldade, né, de assimilar e até mesmo de aceitar os livros apócrifos, né? Mas os livros apócrifos eu tenho ele como, vamos dizer assim, um livro histórico. Um livro que vem nos auxiliar nas nossas pesquisas, no nosso estudo. É um livro que serve para você pesquisar e te abrir mais a visão. Então, nesta manhã, eu gostaria de continuar falando sobre o livro de Enoque, certo? Eu estou usando a Bíblia, estou usando o livro de Enoque, porque muitas vezes existe muita vamos dizer, seja muito similar, né? Similar o texto bíblico com o texto, vamos dizer assim, bíblico, né? Então, vamos ver até onde vai a nossa compreensão com esse livro. Já tem vários, acho que esse é o oitavo estudo, se eu não me falha a memória, é o oitavo. Existem vários. Então, para você entender o que eu estou lendo, o que nós estamos conversando, você tem que assistir os vídeos passados, tá bom? Então você vem aqui, ó, vem aqui tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Você se inscreve no canal, ative o sininho, todas as notificações, tá? De graça, tá bom? Aí você vê isso, se inscreve, certo? Ativa, comenta, tira dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar você, tá bom? Vamos ler a Bíblia. Primeiro, pega a tua Bíblia. Eu estou aqui com a Torá, como vocês sabem. Vamos lá aqui para o livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, capítulo 8, tá? Gênesis 8. Então Deus lembrou-se de Noé e dos animais selvagens, rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias. As águas tinham diminuído, e no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos da montanha. Aqui, estou lendo esse texto, por quê? Porque aqui já vem o término do dilúvio e as águas baixando, tá? Mas a gente vai, eu estou falando dessa parte do capítulo 6 até o capítulo 8, tá certo? Vamos ver agora, ler, continue com a Bíblia aí, o capítulo 6, o capítulo 5, tá? Vamos lá, no capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Vou repetir, tá bom? Gênesis, capítulo 5, versículo 25. Capítulo 25, quer dizer. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Veja bem, aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu o nome de quê? De Noé. E disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 590
105 anos. E gerou outros filhos e viveu ao todo 777 anos e morreu. Você percebeu que Lameque gerou o primeiro filho dele, que foi Noé, aos 182 anos. É aquilo que eu falei para você ontem. Se você não viu o filme, dá um pulinho lá, tá excelente. Que as pessoas quando tinham 18, 20, 25 anos, 30 anos, vamos dizer assim, eram adolescentes para essa idade que eles têm. Então você percebe como é importante esse detalhe aí, para que nós estamos lendo. Porque a gente percebe que Lameque, sabe, Lameque, e veio aqui nesse texto aqui, você percebe que Lameque gerou Noé, e Matusalém gerou Lameque, ou seja, Lameque, Matusalém, deixa bem dizendo, Lameque, Matusalém e Noé. Veja que dentro desse contexto, tá certo? Eles estavam, vamos dizer assim, dentro da preparação para o dilúvio. Estava chegando o momento do dilúvio. A partir do nascimento de Noé, já estava sendo preparado o dilúvio. O dilúvio já estava determinado a acontecer com o nascimento de Noé. Bom, agora vamos ver aqui o nosso livro de Enoque. Vamos lá. Naqueles dias, Noé viu que a terra tinha tremido e que sua destruição estava próxima. Quem viu? Noé. E ele levantou-se daquele lugar e foi para os confins da terra e clamou em alta voz para o bisavô Enoque. Ou seja, Lameque, né, que está aqui, né, Lameque, que era o pai dele, Lameque era o pai dele, tá certo? E quem era o avô de Noé? Matusalém. E quem era o bisavô? Enoque. Preste atenção uma coisa nesse contexto. Noé sabia que alguém da família tinha andado com Deus. Alguém contou para ele isso. Você percebeu essa conotação? Ele sabia que tinha Enoque, seu bisavô, tinha andado com Deus, e ele sabia algo a mais além do que o seu avô e o seu pai. Então, o que ele fez? Ele procurou quem? O seu bisavô. E Noé disse 3 vezes, com uma voz amargurada: escuta-me, escuta-me, escuta-me. E eu lhe disse: diga-me o que está acontecendo sobre a terra, que ela está tão aflita e abalada, para que não seja destruída com ela. E logo após, houve uma grande comoção na terra, e uma voz ouviu-se dos céus e caiu sobre a minha face. E o meu bisavô, Enoque, veio, pôs ao meu lado e me disse: por que clamas a mim? Com tal amargura na voz de lamentação? É uma ordenança, veio do Senhor, contra aqueles que habitam na terra seca, para que seja seu fim, pois aprenderam todos os segredos dos anjos e todas as más procedimentos dos demônios. Você percebe que, no caso especificamente, Noé estava querendo descobrir o porquê que a terra estava sendo abalada, estava sendo preparada, estava sendo adornada para o dilúvio. É como acontece hoje. É como acontece hoje. A terra está sendo preparada para destruição. Para uma grande destruição que nunca houve. Entendeu? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. E fala também de demônios. Né? Realmente os demônios, meu irmão, desde aquela quando Caim matou Abel, os demônios eles estão na terra.
fazendo tudo que é de errado. E todos os seus poderes secretos, e todos os poderes daqueles que praticam arte mágica, e o poder dos encantamentos, e o poder daqueles que fazem imagem de fruição para toda a terra. Você percebe que nesse contexto aqui que eu acabei de ler, é o que está acontecendo nos dias atuais, como que todos os poderes daqueles que praticam arte mágica. Isso hoje se pratica. Por incrível que pareça, hoje se pratica muito mais do que naquela época. Eu não estava naquela época, mas eu possa ser que hoje esteja mais. Você está entendendo? Então veja bem, e o poder dos encantamentos, e o poder daqueles que fazem imagem de fundição. O que é imagem de fundição, senão a própria idolatria? E naqueles tempos, as idolatrias estavam em cima de animais, como hoje também tem. Hoje também tem, na Índia se adora macaco, se adora boi, entendeu? Então, a gente percebe que isso já vem de quê? De muitos tempos atrás. Então, você percebe isso? Então, veja bem. O encantamento, a magia, vamos lá. E mais como a prata é produzida do pó da terra. E como metal macio ocorre na terra, pois o chumbo, o estanho, não são produzidos da terra, como o primeiro. É uma fonte que os produz e um anjo que fica nela, e aquele anjo o distribui. Depois disso, meu bisavô Enoque perguntou-me com sua mão e me levantou, desculpa, Enoque pegou-me com a sua mão, me levantou e me disse, vai, pois eu perguntei ao Senhor dos Espíritos a respeito dessa comoção na terra, e ele me disse, por causa da iniquidade, o seu julgamento foi executado, e não serão mais contados diante de mim, por causa das feitiçarias que procuram aprenderam a terra, e aqueles que nela habitam serão destruídos. Porque, na verdade, irmãos, o homem, ele sempre gostou desses fatos, sempre gostou desses negócios de bruxaria, de magia, sempre, sempre gostou. E quando estes não terão lugar no refúgio para sempre, pois lhe foi ensinado que era secreto, e foram condenados, mas não com relação a ti, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e inocente desta vergonha no que concerne os segredos. Ou seja, Noé não quis aprender nada a respeito de quê? Dos demônios, da idolatria, da magia, do encantamento. Então, ele não quis, e por isso que Deus chama ele, naquele momento, um diferencial. E ele estabeleceu o teu nome entre os santos, e te preservará dentre os que habitam na terra seca, e destinou tua justa posteridade em retidão, para ser reis e para grandes honras, e a tua posteridade fluirá uma fonte dos justos e santos, sem número para sempre. Sem número para sempre. Depois disso, ele me mostrou os anjos da punição, que estão preparados para vir e liberar todos os poderes das águas, e que estão abaixo da terra, de modo de trazer o julgamento e destruição sobre todos aqueles que permanecem e habitam sobre o chão seco. E o Senhor dos Espíritos ordenou aos anjos que estavam saindo que não erguessem suas mãos, mas ficassem de prontidão, pois aqueles anjos estavam encarregados dos poderes das águas. Você percebe que é muito interessante que também em Apocalipse fala sobre isso. Fala sobre isso o quê? Que os anjos estão preparados para derramar do seu cálice, o cálice do Senhor. Você já percebeu isso? Já viu isso? Então você vê que tem uma coisa muito similar um do outro, lógico, de uma maneira diferente da época, né? Para a maneira da época. Vamos lá. E eu me retirei da presença de Enoque. E naqueles dias, a palavra do Senhor veio a mim, e ele me disse, Noé, eis que o teu destino chegou diante de mim. Um destino sem culpa, um destino de amor e retidão. E agora, os anjos estão fazendo uma estrutura de madeira. Agora isso aqui é que há uma divergência, né?
Porque na Bíblia fala que foi Deus quem mandou, né, Noé construir a arca. Preste bem atenção. A arca ainda não tinha, vamos dizer assim, chovido na terra. Não havia embarcação para o modelo. Não havia isso. Aqui está dizendo, Noé, Enoque, naqueles dias a palavra do Senhor veio a mim aqui, a Noé. E ele me disse, Noé, eis que o teu destino chegou diante de mim. Um destino sem culpa, um destino de amor e retidão. Agora, olha só, agora é que essa parte aqui, agora, os anjos estão fazendo uma estrutura de madeira. E quando os anjos acabarem aquela tarefa, eu colocarei a minha mão sobre ela e manterei segura. E uma mudança tomará lugar para que o chão seco não permaneça vazia. E eu estabelecerei tua descendência diante de mim para todo e sempre. E eu lhe espalharei aqueles que habitam contigo sobre a face do chão seco, não os provarei novamente sobre a face da terra, mas serão abençoados e proliferarão na terra seca, em nome do Senhor. E calarão aqueles anjos que mostraram a iniquidade naquele vale ardente, que o meu bisavô Enoque me tinha mostrado previamente. Lembra lá atrás? O vídeo que eu postei anteriormente fala sobre isso. Então dá um pulinho lá e assiste, tá bom? A oeste, perto das montanhas de ouro, prata e ferro e metal macio e estranho. E eu vi aquele vale no qual houve uma grande perturbação e uma elevação das águas. E quando tudo isso aconteceu, daquele metal derretido, abrasador e da perturbação, isso ele está falando aqui de vulcões. Vulcões que estavam em erupção, que levou as águas naquele lugar, produziu um cheiro de enxofre. É isso que acontece quando a lava ela tem contato com a água, aquela fumaça sobe, cheiro de enxofre. E ele estava associado àquelas águas. E aquele vale dos anjos que tinham desviado, os homens queimam sobre o chão, não é verdade? E através dos vales daquela mesma área flui rios de fogo, onde aqueles anjos serão punidos. E os que desviarem aqueles filhos dos homens no chão seco. Mas naqueles dias, aquelas águas servirão os reis e os poderosos, e os exaltados, e aqueles que habitam na terra seca, para a cura da alma e corpo, mas também para a punição do espírito. E seus espíritos estão tão cheios de luxúria, que serão punidos com seus corpos, pois negam o Senhor dos Espíritos e veem sua punição todos os dias, e ainda assim não crê no seu nome. É uma realidade até hoje, né? Que as pessoas realmente, mesmo que a gente pregue, que a gente fale que a terra está sendo preparada para o fogo, e que essa terra será diluída, as pessoas não acreditam, as pessoas não creem nisso, né? Vamos lá, continuando para dar andamento. Quanto mais seus corpos são queimados, mas ainda uma mudança acontecerá em seus espíritos para todo sempre. Pois diante dos espíritos ninguém pode proferir palavras vazias, pois o julgamento virá sobre eles. Pois eles acreditam na luxúria dos seus corpos, mas negam o Espírito do Senhor. E aquelas mesma água passarão por uma mudança naqueles dias, pois quando aqueles anjos forem punidos, naqueles dias, a temperatura dessas águas, dessas fontes de águas, mudará. E quando os anjos subirem, aquela água das fontes mudará, se tornará fria. E eu escutei o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento, por meio do qual os anjos são julgados, é um testemunho para os reis e os poderosos que possuem chão seco. Pois estas águas de julgamento servem para a cura do corpo dos reis e para a luxúria dos seus corpos. Mas eles não veem e não creem que essas águas mudarão, se tornarão um fogo que queima para sempre. Depois disso, meu bisavô, Enoque, me deu a explicação de todos os segredos em um livro e as parábolas que tinham sido dadas
a ele: juntou-as para mim nas palavras do livro das parábolas. Irmãos, você percebe que tem muita semelhança o que a gente fala com aquilo que está escrito. Não é igual, tem semelhança. Então, você vê que o livro de Enoque, nesse caso específico, que coloca aqui, ele é colocado aqui, o livro das parábolas, né? Esta parte do livro de Enoque é introduzido por uma citação de santos. Este é o chefe das sentinelas. E o que ela diz, quase uma desculpa, as parábolas de Enoque são, na verdade, 3 ensaios que esboçam o futuro caminho de esclarecimento espiritual, como é explicado a ele pelo santo. O conteúdo das 2 segundas parábolas similar é o tema principal do Messias, que trará a orientação no tempo certo. Isto é, eventualmente, fala de uma era de esclarecimento, quando as almas dos justos poderão viver em paz. Irmãos, você vê como é interessante esse estudo. Esse livro de Enoque pode nos ajudar bastante a entender como foi e o porquê foi do dilúvio. Então, a gente percebe que nada vai ficar, vamos dizer assim, vai ficar da forma que está, porque a maldade do homem é grande, muito grande. E a gente percebe que parece que ele faz questão de cada dia mais, viver de uma forma errada. Mas a gente precisa continuar batendo nessa tecla. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Como aconteceu naquele passado recente, digo recente, uma forma de expressão, mas a gente percebe que muitos daqueles anjos, muitos daqueles demônios, muita daquela população, daquele mundo que eles se encontravam, estavam perdidos e não sabiam. E se sabiam, como muitos sabem, não deram conta, não fizeram conta de nada. Não quiseram melhorar, mas simplesmente continuar a fazer maldade. Continuando lendo aqui, fala o seguinte: a segunda visão que ele teve, a visão da sabedoria, que Enoque, filho de Jared, o filho de Malael, o filho de Cainã, o filho de Enox, o filho de Sete, o filho de Adão viu. E este é o começo das palavras, da sabedoria, as quais eu levantei minha voz para falar e dizer, para aqueles que andam no chão seco, escutai vós, homens do tempo antigo, vede vós que vieste após as palavras do santo, as quais eu falei diante do Senhor dos Espíritos. Agora o Senhor que tivesse falado essas coisas antes, mas não recusaremos daqueles que virão depois o começo da sabedoria. Até agora não tinha sido dado pelo Senhor dos Espíritos tal sabedoria como eu recebi, de acordo com o meu discernimento, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos, porque o quinhão da vida eterna me foi dado. As 3 parábolas me foram dadas, e eu levantei a minha voz e as disse para aqueles que habitam no chão seco. A primeira parte dessas parábolas é possivelmente uma descrição de um lugar sagrado colocado no futuro. Enoque parece considerá-lo também uma descrição da casa da sentinela, desde que ele revela que está tendo permissão para morar lá com eles. Aqueles que não dormem são mencionados com frequência. Estes são os serafins, os querubins e os ofanins, os anjos não humanos, que não necessitam dormir. Enoque nunca os descreveu, por isso é difícil saber o que tinha em mente. A maior parte dessas parábolas é uma descrição de como 4 das sentinelas mostraram todas as coisas a Enoque. Bem, a partir daqui, irmãos, você percebe que começa a destrinchar o que foi que aconteceu realmente. O que aconteceu, o porquê do dilúvio, na visão de Enoque. É como hoje
a maldade, a idolatria, a magia, o encantamento, está acontecendo do mesmo jeito. Nós que temos a palavra de Deus, que temos a palavra de sabedoria, que é a Bíblia, que nós pregamos, ela está dizendo para a humanidade: se converta, aceite o caminho, aceite a verdade, aceite a vida. Quem é isso? Tudo Jesus Cristo. Então, a importância de que eu e você podemos entender que a Bíblia, ela é nossa regra de fé, mas no livros históricos como esse, mostra que eu preciso melhorar muito para que eu possa encontrar Jesus Cristo. É muito bom poder conhecer um pouco da história do passado, porque o passado vai me preparar para o futuro, tá bom? Bom, amanhã nós continuaremos. Então, é importante que você venha aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, para que você possa receber as notificações. Então, na manhã nós vamos falar justamente sobre isso, do dilúvio, praticamente dito, tá bom? Então, amanhã, vem comigo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, tá bom? É um estudo interessante, muito bom para o conhecimento geral, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.